Boa tarde a todos. Eu quero também agradecer a vossa presença, quero igualmente agradecer o convite que me foi dirigido. É um prazer participar neste ciclo. E eu escolhi, como sabem, uma obra do Donald Judd, que é um artista norte-americano, uma obra de 1976, é aliás uma obra sem título, e nós podemos ver desde já que se trata de uma construção com uma forma muito clara, uma construção que tem uma geometria regular, ou seja, ela tem 1,52 m de lado, tem uma altura de 90 centímetros e, portanto, é uma escala com a qual nós nos relacionamos desde logo de uma forma muito física. É uma peça construída em aço laminado ou em aço corten e, portanto, é uma peça que também não exibe traços autorais, não é? Deixados pela mão do artista, pelo processo da sua feitura, e é também uma peça que vale a pena salientá-lo sem título, ou seja, uma peça abstrata que, sendo uma peça sem título, não convoca qualquer referente para lá de si própria, ou seja, é uma peça autorreferencial e, portanto, este sem título não nos deixa qualquer textura, não é? Qualquer indicação para conduzir a nossa percepção para que seja estabelecida uma relação que está para lá desta peça, não é? Criando qualquer hipótese, ou não criando, na verdade, qualquer hipótese narrativa. Por outro lado, e gostava que vocês também reparassem nesse pormenor, que não é de todo um pormenor, na verdade, é uma peça que assenta diretamente no pavimento, ou seja, é uma peça de chão, ela ocupa exatamente o mesmo espaço que nós ocupamos, ela ocupa exatamente este plano contaminado que nós também ocupamos, estabelecendo esta relação de corpo a corpo com a nossa presença e fazendo-nos, aliás, rodar, não é? Ou fazer um percurso em torno dela própria para que consigamos, na verdade, ter uma relação, não é? Que vai desdobrando a nossa percepção em relação a este volume, a esta massa que, na verdade, aqui nos surge esvaziada. Já vamos, aliás, falar sobre isso. Ou seja, ela convoca desde logo, então, esta noção de experiência, ou seja, não é apenas uma experiência retiniana, não é visual, mas de facto ela convoca o nosso corpo para esta percepção e, na verdade, todo este conjunto de questões, de alguma forma, estabelecem aqui várias vias de entrada para pensarmos este trabalho, sendo que ele é de 1976, mas eu vou propor-vos que comecemos por pensar este contexto dos anos 60, que é o contexto no qual o Donald Judd começa por se afirmar enquanto artista e é um contexto também muito particular que nos poderá fazer compreender algumas destas questões com maior profundidade. Estes anos 60, como sabem, são anos de afirmação das novas vanguardas, por um lado, ou seja, há todo um conjunto de questões que de alguma forma tinham ficado em suspenso durante o designado regresso à ordem deste período entre as guerras, na verdade, estas neo-vanguardas vão retomar todo um conjunto de problemas. Vá lá, vamos ver, por exemplo, vamos ter, por exemplo, uma renovada crise da representação, vamos ter também a pop, já nos anos 60, são anos que de alguma forma reagiram também a todo o esvaziamento que sai da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, por exemplo, para vos dar algumas noções mais ou menos plurais sobre este contexto e estes anos 60 no contexto nova-iorquino ou no contexto norte-americano, na verdade são anos também de reação ao expressionismo abstrato, ou seja, no pós-guerra a abstração tem uma fortíssima afirmação que se liga também a essa crise de representação, não é? Ou seja, a abstração como uma via de recusa também com uma certa realidade, por outro também uma nova relação com a realidade, há por exemplo a reentrada do objeto também nestes anos 60. Mas esta abstração nos Estados Unidos é importante ter em conta que foi absolutamente celebrada ao longo dos anos 40 e sobretudo ao longo dos anos 50 e portanto estes anos 60, se vocês pensarem por exemplo no expressionismo abstrato, são também anos que procuram reagir a essa centralidade do expressionismo abstrato. Eu gostava de convocar um autor apenas para vos dar ainda algumas pistas que nos permitem perceber a forma como a geração do Donald Judd se vai posicionar.
que é um crítico norte-americano, Clement Greenberg, que será uma das figuras absolutamente centrais, com enorme influência ao longo dos anos 40, ao longo dos anos 50, e que vai absolutamente defender uma vanguarda, uma arte vanguarda, mas na verdade o que o Clement Greenberg faz é defender a abstração, ou seja, não uma vanguarda qualquer, não lhe chega esta ideia de experimentalismo, mas uma vanguarda abstrata. E a ação do Greenberg é absolutamente fundamental para nós compreendermos não apenas as propostas de artistas como o Judd, mas muitos outros que estão aqui em nosso redor nesta sala, na medida em que o Greenberg vai defender e legitimar esse expressionismo abstrato, essa abstração ao longo dos anos 50. Aliás, há um texto de referência que ele publica em 1939, e é o texto onde ele vai, de facto, defender essa noção de pureza, essa importância de que a pintura seja pintura e que a pintura seja abstrata. Ou seja, o Greenberg vai defender que cada categoria artística deve, no fundo, trabalhar a partir das questões que lhe são específicas. Por exemplo, no caso da pintura, ele vai defender, não é, dentro de uma perspectiva absolutamente formalista, que a pintura deve concentrar-se naquilo que são as especificidades que lhe são inerentes, ou seja, a pincelada, a cor, a mancha, a composição. E há esta ideia de que, tentando perceber o que é essencial na pintura, é fundamental pensar na bidimensionalidade, ou seja, no fundo, a argumentação do Greenberg vai propor que a pintura seja pintura, que a escultura seja escultura, se quiserem começar aqui a dividir estas secções, e vai defender que a pintura deve concentrar-se nessa bidimensionalidade do plano da tela, ou seja, a pintura deve absolutamente erradicar a figuração, por um lado, e deve também erradicar essa ilusão que muitas vezes a pintura cria, não é? Ou seja, a ilusão de profundidade, porque a partir do momento em que uma pintura cria uma ilusão de profundidade, está a entrar no domínio da escultura, não é? A tridimensionalidade é uma característica própria da escultura dentro desta perspectiva, não é? Mais de arrumação quase por gavetas. Esta formulação do Greenberg, como vos disse, vai legitimar então essa abstração e esse expressionismo abstrato dos anos 50. Para vocês não ficarem com um quadro demasiado a preto e branco sobre tudo isto, devo dizer-vos que há muitos outros autores que vão ter leituras diferentes, muitas vezes sobre as mesmas obras. Por exemplo, o Harold Rosenberg, que será um crítico contemporâneo do Greenberg, irá, por exemplo, ter uma leitura diferente do expressionismo abstrato, não é? Ligando muito mais ao lado de ação, não é? A um lado performativo que essa pintura tem. Mas para não criar aqui um desdobramento excessivo, quero que vocês se resituem nestes anos 60, percebendo que, de facto, ao longo desta década de 50, da afirmação do expressionismo abstrato, começam também a haver muitas vias de experimentação que procuram efetivamente trabalhar a abstração, não é? Ou seja, há muitas formas desta abstração ser abordada e, na verdade, ao longo dos anos 50 nós vamos encontrar toda uma diversidade de propostas que se jogam na abstração, não é? Não apenas o expressionismo abstrato, mas a Color Field, por exemplo, que vai reunir artistas como o Barnett Newman ou como o Mark Rothko, que conhecerão bem. E ao longo destes anos, entrando já nos anos 60, vamos ter o Hard Edge, vamos ter a Post-Painterly Abstraction, já também uma designação que é o próprio Greenberg que propõe. Para o que nos interessa, é interessante também percebermos que, dentro desta vontade de experimentar, de explorar, de levar até aos seus últimos limites esta abstração, há todo um conjunto de artistas que vão, de facto, trabalhar na abstração, tentando levá-la até aquilo que entendem ser os seus últimos limites, ou seja, há todo um conjunto de artistas, e eu estou a olhar para esta parede que, na verdade, convoca alguns deles. Tem, por exemplo, aqui uma obra de Robert Heyman, tem uma obra da Agnes Martin, e, na verdade, há todo um conjunto de artistas que começa a produzir uma pintura que vai, de facto, questionar esses limites da própria pintura, ou seja, é uma pintura abstrata. Estas obras já são dos anos 80, mas podemos encontrá-las logo nesse final dos anos 50 e 60. Aliás, uma importante exposição em 66, intitulada Systemic Painting,
que vai de alguma forma mostrar o trabalho de todo um conjunto de autores, não apenas estes que acabo de referir, mas figuras como o Ralph Humphrey, como a Anne Truitt, como o Robert Mangold, que encontram também ali já numa obra também posterior. E esses pintores, reparem que estou ainda a falar de pintores, estão a tentar, no fundo, explorar essa bidimensionalidade e fazem-no de formas bastante diversas, bastante interessantes, a meu ver, que é, no fundo, trabalhar este lado material da própria pintura, ou seja, há até uma tendência para que seja produzida uma pintura monocromática, porque, como vocês compreendem, uma pintura de uma só cor não corre esse risco de que seja criada uma ilusão. Ou seja, este na verdade já é um problema clássico, se vocês pensarem em artistas como o Mondrian, não é? No início do século, ou nos anos 10, já tinha este tipo de problemas, ou seja, a partir do momento em que nós colocamos um campo de cor ao lado de outro, não é? Os nossos olhos podem sempre criar esta ilusão de que um está mais à frente, o outro está mais atrás. E, portanto, de alguma forma, a pintura monocromática vai evidenciar essa bidimensionalidade do plano da tela. E é também muito interessante que alguns produzam, aliás, uma pintura muito matérica, uma pintura que procura, de facto, ter essa afirmação, não é, dessa materialidade do próprio suporte pictórico. É, no fundo, este exercício que vai quase até aos limites da pintura, que a determinado momento nos leva, colocando-nos mesmo nesta faceta, não é? Enfim, não é? Nesta aresta entre aquilo que seria a pintura e aquilo que seria a escultura. Vocês reparem que, de repente, essa pintura, como nos mostra tão bem este trabalho do Reimann, de repente pode também ser lida como um objeto, ou seja, essa bidimensionalidade ganha este lado objetual, não é muito matérico, e, portanto, estes trabalhos podem efetivamente ser vistos como pintura, mas começam também a ter esta incorporada, não é, esta possibilidade de serem vistos como objetos, não é? Como uma pintura que sai da parede e que, portanto, se afirma enquanto um objeto, se quiserem. Aliás, autores, estou a lembrar-me de uma sequência, de uma série muito importante do Frank Stella, um autor que também faz parte desta coleção, que são as Black Paintings, que são uma série de pinturas negras que o Frank Stella apresenta em 1959, e essas pinturas do Frank Stella, de alguma forma, evidenciam precisamente essa passagem da pintura para o objeto, não é? Ou da pintura para a escultura, se vocês quiserem, dada a materialidade que se torna particularmente evidente nesses trabalhos. E nesta geração, de facto, todas estas questões estão a ser absolutamente colocadas. As pinturas do Frank Stella vão ser uma enorme referência para a geração do Judd, ou seja, para o Judd e para artistas como o Dan Flavin, ou o Sol LeWitt, ou o Carl André. Vão, aliás, dizer que, de alguma forma, as pinturas do Frank Stella são as últimas pinturas que podem ser feitas, ou seja, de facto, essas pinturas assinalam um ponto de chegada, não é? Como se houvesse uma espécie de exaustão dessa exploração, como se de alguma forma houvesse uma cristalização, não é? Desta experimentação que não encontra mais espaço para avançar. É claro que encontra, dei-vos aliás há bocado várias referências, não é? Da forma como a abstração vai fazendo o seu percurso ao longo dos anos 60, mas para a geração do Judd, de facto, são estas questões que começam a ser absolutamente determinantes para pensarem o seu próprio trabalho. Devo também falar-vos um bocadinho do Donald Judd. Ele é um artista que se afirma sobretudo nestes anos 60, mas na verdade a formação do Judd começa no final dos anos 40, enquanto artista. Ele vai estudar na Art Students League em Nova York, vai estudar artes. Ele começa por se dedicar à pintura, mas não apenas. Ele vai também ter alguma formação na Columbia, vai ter formação em filosofia, já vão perceber a importância que isso tem, vai também ter formação em história da arte. E o Judd começa a pintar e começa a desenvolver uma pintura abstrata também, ou seja, uma abstração que ele a determinado momento diz ser half-baked abstraction, ou seja, uma abstração que na verdade está a meio caminho.
E o Judd, nesses anos, ou seja, a preocupação é de facto de alguém que vem da pintura, que se está a confrontar com estes problemas da pintura, não é? Mas por outro lado percebe que é difícil continuar na pintura. Ele, aliás, no início dos anos 60, jogando precisamente com essa materialidade da pintura e da tinta, ele vai acrescentar areia à tinta que utiliza, ou seja, tentando mesmo evidenciar esse lado matérico da pintura, não é? Já uma pintura quase objeto. Mas a verdade é que ele vai, de facto, passar para a tridimensionalidade. E reparem que para já não estou a dizer escultura. Ou seja, ele passa, de facto, para a tridimensionalidade. Há uma exposição que é organizada em 1963, que é uma exposição fundamental no percurso do Judd, e é uma exposição em que ele vai apresentar peças tridimensionais. São peças que têm esta escala humana, não é? Que estabelecem esta relação de corpo a corpo com o seu espectador. São peças vermelhas, um vermelho muito vivo que ele utilizou muitíssimas vezes, o Cadmium Red. Faz também algumas peças de parede, mas essas peças, não é? Que são volumes regulares, onde tem esta noção de massa ou de volume muito clara, são absolutamente geometrizados, funcionam como uma série, ou seja, essa exposição funciona como uma espécie de sequência de variações sobre o mesmo tema, assumem um caráter modular também. E o Judd, quando faz essa exposição, vai dizer, aliás, que ele passou a utilizar o espaço real, a designação que ele utiliza é essa, não é? De espaço real, porque de alguma forma não conseguia evitar que a pintura provocasse, não é? Estabelecesse sempre alguma ilusão, ou seja, não conseguia erradicar essa ilusão, não é? De profundidade que a pintura de alguma forma sempre teria. E portanto o Judd vai passar a trabalhar numa produção tridimensional, e é interessante que, na verdade, ele esteja a colocar uma série de problemas que muitos outros artistas também estão a colocar. Por exemplo, a Green Gallery é, aliás, um lugar onde vão expor vários outros artistas. No ano anterior, o Sol LeWitt tinha exposto as suas wall structures, que eram justamente obras que tinham esse caráter, não é, de construções que começam a sair da parede e, portanto, que se situam precisamente nesse lugar entre a pintura e a escultura. Será também na Green Gallery que vai expor, por exemplo, o Dan Flavin, aliás já tinha exposto nestes anos, e expõe as suas réguas de luz, não é, no pavimento e nas paredes, jogando também com esta dimensão espacial, o próprio contexto, o próprio espaço em que a obra é instalada. Mas também o Robert Morris, já vos vou falar um bocadinho mais dele, é também um contemporâneo do Judd. E o Morris, no ano seguinte, aliás, na Green Gallery, faz uma exposição, que é uma exposição igualmente importante, porque ele vai precisamente jogar com esses volumes, não é, muito geometrizados, e são volumes que vão interligar-se ou estabelecer um diálogo com o próprio espaço da galeria, não é? Ligando-se já aqui a esta ideia de site specific, não é? Uma obra que joga com o espaço arquitetónico, com o espaço real onde se insere, e sem o qual, não é, não consegue existir, entre aspas. Uma das questões que me parece interessante também partilhar convosco é a forma como esta geração de artistas que acabei de referir não apenas está a produzir na prática, não é? Ou seja, eles têm de facto este trabalho enquanto artistas, mas está também a produzir toda uma série de escritos que vão pensando a sua própria produção. Há bocado não vos disse, mas o Judd, quando tem a sua formação, não é, neste final dos anos 40, no final dos anos 50 ele tem também atividade como crítico. Ele vai trabalhar para várias revistas, portanto é alguém que escreve, é alguém que está a pensar sobre a produção artística que lhe é contemporânea. E o Judd, em 1965, contribuindo justamente para esse debate em torno desta arte dita minimalista, aliás, o minimalismo vai ter várias designações, ABC Art, Literal Art, ou seja, há várias designações que são colocadas para dar nome a este tipo de produção. E o Judd, em 1965, vai publicar um texto absolutamente fundamental.
O texto é publicado no Arts Yearbook e é um texto que se intitula Specific Objects. E nesse texto o Judd vai chamar a atenção para o facto de que há toda uma produção que vem da pintura, ou seja, é uma produção tridimensional, mas é uma produção que, na perspectiva que ele a coloca, está a algures, não é? Está num espaço entre a pintura e entre a escultura. Ele diz, aliás, que aquelas obras que reconhece como as melhores obras dos últimos tempos, à época, são trabalhos que de alguma forma se relacionam com a pintura e com a escultura, mas que ocupam esta zona cinzenta, não é? Este espaço intermédio. Mas ele refere, o que é muito interessante, que, embora este trabalho tridimensional pareça, obviamente, estar mais próximo da escultura, ele, na verdade, está mais próximo da pintura, não é? E vocês compreendem porquê, não é? Ou seja, Judd chega a estas peças tridimensionais a partir dos problemas que estava a ter na pintura. Este texto, Specific Objects, é um texto que, evidentemente, é muitíssimo debatido à época. Eu julgo que é, aliás, muito interessante pensarmos na própria designação que o Judd dá a estes trabalhos. Reparem que Specific Objects remete para esta ideia de objetos específicos, não é? E, portanto, temos duas palavras que, de alguma forma, estabelecem aqui uma dicotomia. Por um lado, são objetos e, portanto, ele está, de alguma forma, a lançar esta produção no mundo, não é? Na vida, são objetos, como, supostamente, como quaisquer outros objetos cotidianos. Esta questão, não é, da autonomia da arte, da relação entre arte e vida, também é uma discussão que tem décadas, não é? E, na verdade, indo contra o Greenberg, que defendia esta ideia de autonomia, não é, para a produção artística, o Judd está a designar esta produção como cotidiana, não é? São objetos, mas reparem que ele não diz apenas que são objetos, não é? Ele, por um lado, diz que são objetos, libertando estas peças no mundo, mas, ao mesmo tempo, diz que são objetos específicos, não é? Portanto, não são objetos quaisquer. Ele cria aqui, não é, na verdade, uma nova proteção sobre estes objetos, dizendo que são específicos. Este debate em torno do minimalismo, ou da produção minimalista, vai incorporar, ou seja, vai ter várias contribuições, mas há, de facto, uma sequência de artigos que é sempre utilizada para fazer uma certa triangulação entre estas várias dimensões que a discussão vai assumindo. E, aliás, um segundo texto publicado logo no ano seguinte, um texto da autoria do Robert Morris. Há depois também um outro texto que é publicado pelo Michael Fried, que é alguém que alinha com o Greenberg. Mas o texto do Robert Morris, que é publicado na Art Forum, portanto uma revista absolutamente influente também nestes anos, o texto do Morris, na verdade, é publicado em 4 partes, até 69. E neste texto, que se intitula Notes on Sculpture, há várias nuances que devemos reparar, não é? Desde logo, o Morris vai, sem qualquer problema, designar estes trabalhos como escultura. Ou seja, é interessante que ele repegue na palavra escultura, não é? Fazendo não é? Com que sejam parte também da própria história da escultura e reconhecendo que, na verdade, há todo um conjunto de questões que estas obras colocam que também vêm da escultura, não é? E, de facto, a escultura tinha encontrado também, no pós-guerra, uma forte afirmação da abstração e, na verdade, no contexto norte-americano, há vários contributos. Estou a lembrar-me, por exemplo, do David Smith, que é um escultor que vai fazer uma escultura parte por parte, como será dito, uma escultura soldada, mas que não é exatamente esse tipo de estrutura que interessa a estes artistas, não é? Muito mais interessados em noções de unidade, de simetria. Mas para não me desviar excessivamente, e voltando ao texto do Robert Morris, o Notes on Sculpture, o Robert Morris tem também um perfil bastante particular, na medida em que o Morris não é apenas alguém com prática na pintura e na escultura, é alguém que, tal como o Judd, também estudou História da Arte, é alguém que está também ligado às artes performativas. O Judd era, de resto, membro da Judds and Dance Theatre, que, como vocês saberão, era uma companhia, não é, que funcionava nestes anos 60, interligando o trabalho de músicos, de coreógrafos, de artistas também. E, portanto, o Morris tem essa dimensão, não é, ligada a uma prática performativa que é particularmente interessante.
E um dos contributos do texto do Morris, entre vários outros, é, na verdade, a forma como o Morris vai chamar a atenção para a performatividade, não é, que estas peças implicam. Ou seja, logo no primeiro texto desse conjunto de artigos, ele vai, aliás, falar desta relação que nós, enquanto espectadores, podemos manter com estas obras, não é? A forma como a distância, por exemplo, a que nós nos colocamos destes trabalhos, vai criar diferentes variações na nossa percepção, não é? Na forma como, na verdade, a percepção deste trabalho implica esta movimentação do espectador em torno da obra, ou seja, um ato absolutamente performativo desse ponto de vista. E o Robert Morris vai, aliás, propor uma equação que me parece interessante de convocar aqui, que é esta ideia de que, na verdade, a obra de arte, neste seu entendimento, não é apenas a peça, mas é, na verdade, uma conjugação de fatores, ou seja, a peça, sim, por um lado, mas também a presença do espectador, as condições lumínicas da sala, a luz e o próprio espaço que a peça ocupa. Aliás, o Morris diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o problema não é que a peça se torne menos importante, ela torna-se apenas menos importante em si mesma. Ou seja, a obra é a peça e a relação, não é, espacial, não é, e também temporal, que ela estabelece com o seu contexto, assim como com o próprio espectador. E, portanto, temos desde logo aqui todas estas questões da duração, não é, da experiência. É interessante também recordarmos algumas leituras que estes artistas terão feito na altura. Por exemplo, se vocês pensarem nesse interesse que eles têm pela filosofia, fará sentido talvez chamar-vos a atenção que, por exemplo, um texto do Maurice Merleau-Ponty, sim, que é publicado em 1945, estou a falar de La Phénoménologie de la Perception, é apenas publicado nos Estados Unidos nos anos 60, em 62 especificamente. E, portanto, esta performatividade, não é, ligada a esta dimensão fenomenológica, não é, e toda essa reflexão interessa a estes artistas, assim como interessam outras leituras. Por exemplo, o livro de Umberto Eco, que também é logo do início dos anos 60, a obra aberta, não é, que já convocava esta ideia de uma obra incompleta, não é, por completar sempre através da presença e da participação ativa do espectador. Também vale a pena fazer parte, no fundo, desta constelação. Eu não queria gastar o meu tempo a falar todos estes textos, mas posso-vos dizer, já que falei há pouco do Michael Fried, o problema do Michael Fried, não é que será alguém que está contra esta produção, será justamente esta dimensão performativa destes trabalhos, ou seja, são trabalhos que não têm a sua autonomia, não é? O Fried irá defender esta noção de instantaneidade para a percepção destas peças e, portanto, ele vai dizer que presentness is grace, não é? É fundamental este presente, vai dizer que o que está entre as artes é o teatro e, portanto, que estas peças, na verdade, colocam-lhe muitíssimos problemas porque parece que não sobrevivem em si mesmas, não é? Estão sempre à espera de um espectador para as completar. O que acontece ao longo destes anos, ou seja, em que o minimalismo, na verdade, está na ordem destas discussões e também, enfim, há todo um conjunto de autores que vai trabalhando nesta via, não é? Nos vários vetores que a partir daqui se definem. E é interessante que no final dos anos 60 comecem, na verdade, a surgir vários desdobramentos dentro da própria proposta minimalista. Há, aliás, um crítico conhecido, Pinkelsuiten, que vai, a partir de 68, propor uma divisão entre aquilo que é o minimalismo e aquilo que é o pós-minimalismo, ou seja, defendendo que há uma primeira geração, não é? Que é esta geração que inclui o Judd, o Flavin, o Soluit ou o Karl Andre, e que, na verdade, o minimalismo incorpora em si uma série de potências, não é? Uma série de possibilidades, uma série de sementes que vão depois abrir muitíssimas vias outras com essa entrada nos anos 70, mas também já no final dos anos 60. Esta produção, ou essa produção, é aliás tida muitas vezes como uma cisão dentro do próprio minimalismo. Por exemplo, há um autor
vocês talvez conheçam, o Hal Foster, que quando se refere ao minimalismo, fala da encruzilhada do minimalismo, ou seja, há uma via que se mantém, não é, dentro de toda uma série de códigos que fazem parte destas peças, ou seja, esta relação corpo a corpo, estas noções de massa, de volume, a geometrização, muitas vezes um trabalho que é feito a partir de módulos, que é feito a partir também de uma perspectiva serial, não é? Muitos destes artistas vão trabalhar em séries, mas a verdade é que estas peças incluem, de facto, todo um conjunto de vias que vão depois ganhar ou vão ter essa continuidade em diferentes frentes. Ou seja, se vocês pensarem, este lado performativo, não é, como eu designei, por um lado vai abrir ou vai relacionar-se com aquilo que serão outras performatividades, não é? Não apenas essas lógicas relacionais que podem ser estabelecidas com o espectador, mas também a ideia do próprio artista como performer, não é? E basta vocês depois pensarem nos happenings, nos environments, enfim, mais tarde na body art. Por outro lado, há também uma dimensão projetual nestas peças, ou seja, de facto, quando olhamos para uma peça como esta, percebemos que ela parte de um projeto, não é? Esta obra não terá sido produzida pelo Judd com as suas próprias mãos, mas terá encomendado esta peça a alguém que a executa na vez dele. Por outro lado, esta dimensão processual abre, ou seja, projetual, que também é conceptual, evidentemente, e portanto também afirma essa arte conceptual que começa a evidenciar-se também neste final dos anos 60. Por outro lado, essa vertente processual, o foco no processo, ou seja, um processo que de repente se constitui como a própria obra, não é? Mas, enfim, todo um conjunto de possibilidades também dentro da problematização do próprio espaço. Reparem que a forma como estas obras convocam o espaço também nos fazem pensar nessas produções, não é? Site-specific, cada vez se relacionarão mais com a arquitetura e se relacionam com a arquitetura, não é? Com o espaço interior, também se podem relacionar com o espaço exterior e, portanto, nós podemos aqui começar também a estabelecer linhas para aquilo que será depois designado, por exemplo, como land art, não é? Já para não falar da crítica à instituição, também já lá chegaremos. Em todo o caso, ao longo destes anos, portanto, este minimalismo vai tendo estes diferentes desdobramentos, vai tendo diferentes contributos e é interessante perceber qual é que é o percurso do Donald Judd ao longo desses anos. O Judd irá continuar a produzir peças como essas que apresenta inicialmente em 63 na Green Gallery, peças de parede, peças de pavimento. Ele vai, por exemplo, produzir aqueles muito famosos stacks, calculo que já todos tenham visto pelo menos imagens, se não as próprias peças, não é? Em que o Judd pega em diferentes módulos e vai construir uma escultura que está absolutamente fixada na própria parede, ou seja, construindo precisamente esta ideia de espaço positivo, espaço negativo, ou seja, as peças obedecem a uma modulação em que o próprio espaço é também parte da obra, não é? Ou seja, a obra não vive sem o contexto que a acolhe, não é? A parede, nesse sentido, é essencial para que aquela obra, não é, possa ser essa obra, não é, montada, a ideia de montagem no próprio espaço. Aliás, este peso dado ao espaço é tão importante que mesmo esses stacks, ele a determinado momento refere que têm que estar instalados em função do próprio pé direito do espaço que os acolhe, ou seja, são peças que nem sequer precisam de que sejam colocados todos os módulos, não é? Portanto, esta dimensão da relação com o espaço é absolutamente central. Mas pensando nesta relação com o espaço e com a arquitetura em particular, eu devo, aliás, dizer-vos que o Judd, quando começa a ter essa formação enquanto artista, ele hesita bastante entre ser artista ou ser arquiteto. E escolhe ser artista, e escolhe muito bem, mas a verdade é que a arquitetura é sempre uma preocupação, não é? Que está no trabalho dela, estes diálogos que se vão estabelecendo entre a arte e a arquitetura. E ao longo destes anos 60 e 70 também, já avançando um bocadinho mais, ele vai de facto desenvolver alguns projetos que mostram muito bem essa relação com a arquitetura que lhe interessa explorar. Ele, em 1968, torna-se, aliás, proprietário de um belíssimo edifício em Nova Iorque, no Soho, um edifício que fica no número 101 da Spring Street,
e esse edifício é um edifício do século XIX, que ele compra em péssimo estado, é um edifício de gaveta, um edifício de esquina, é um cast iron, portanto um daqueles edifícios em ferro, tem um piso de terra e mais 4 pisos, e o Judd vai tomar aquele edifício, ele desconhece qual seria a função inicial que aquele edifício teria desempenhado, mas determinadamente percebe que ele teria funcionado como uma estrutura que vendia algumas peças têxteis no piso de baixo e que envolveria o seu fabrico num dos pisos superiores, e ele vai tomar aquele edifício como uma espécie de projeto no qual ele pretende justapor ou fazer coincidir uma série de funções, uma série de questões que têm a ver, evidentemente, com as próprias atividades, não é? Com a vida que desenvolve. E o Judd, nesse espaço, vai então concentrar a sua habitação, mas vai concentrar também uma zona de exposições de trabalhos seus e de amigos dele, que convida para que essas peças sejam ali instaladas. Vai haver uma belíssima zona de sala, de cozinha, de escritório. O piso superior é um piso de quarto lindíssimo, onde ele vai, por exemplo, ter uma belíssima peça do Dan Flavin, com as réguas, não é, luminosas, coloridas, uma espécie de estrutura. Vai também ter trabalhos do John Chamberlain, por exemplo, do Frank Stella, ou seja, há de facto todo um conjunto de peças que são pensadas para aquele espaço, e o que é interessante também percebermos é que a forma como ele recupera esse edifício vai justamente jogar com esta relação entre a instalação dessas peças e o edifício, não é? A arquitetura que tem, não é? Esse corpo arquitetónico que está a recuperar. E, portanto, o Judd vai estabelecer este diálogo entre arte e arquitetura, ou seja, ele recupera aquele edifício tendo justamente em mente, em atenção, as peças que ali pretende colocar, e as peças são também pensadas tendo em conta a recuperação que ele está a fazer daquela arquitetura. Ou seja, há aqui esta ideia muito bonita, não é? Quase uma espécie de Gesamtkunstwerk, recuperando este conceito wagneriano, não é? Uma obra de arte total, em que de repente todas as suas esferas da sua vivência de alguma forma se preenchem, se completam, ao mesmo tempo que está de facto a ter espaço para pensar todo um conjunto de questões que lhe interessam, na medida em que esse espaço é de facto pensado como uma instalação de caráter permanente. Esta ideia de permanência, de instalação permanente das obras será absolutamente fundamental nas suas preocupações. O Judd, nesse espaço, ele vai então conseguir reunir estes vários contributos, mas a verdade é que ele não vai habitar este prédio muito tempo. Ele, a determinado momento, está um bocadinho cansado dos ritmos de Nova Iorque, vamos dizer assim, e em 1971, ou seja, este projeto ele leva a cabo, não é? Aliás, devo dizer-vos que este edifício é visitável, vocês podem visitar atualmente em Nova Iorque este cast iron do Judd, tem que fazer marcação, mas é visitável e está tudo escrupulosamente deixado de acordo com todas as instruções do Judd. Mas ele em 1971 sai de Nova Iorque e vai viver para Marfa. Marfa é um pequeno lugar no Texas, aliás no sul do Texas, já fica bastante próximo da fronteira com o México, e é um lugar que não é deserto, mas é um lugar onde acontecia muito pouca coisa. Na verdade, Marfa tinha sido o sítio onde anteriormente tinha existido uma estrutura militar, Fort Russell, e o Judd, quando decide ir para Marfa em 71, de facto tem esta atitude, não é, de ir para um outro contexto, não é, desligar todo esse burburinho da cidade. Ele começa por arrendar um espaço no qual vive, mas a verdade é que ele começa depois a adquirir vários outros espaços, ou seja, ele primeiro compra 2 edifícios que funcionavam como hangares de aviação, e aos poucos, ao longo dos anos seguintes, ele vai aumentando esta rede, não é? Ele vai comprar, de resto, as estruturas que restavam desse Fort Russell. Ele, aliás, tinha passado por Marfa durante um tempo em que tinha cumprido o serviço militar, portanto, aquilo era, de facto, um território
que lhe tinha agradado desde logo. É um território daqueles, não é, com o horizonte a perder de vista, com algumas montanhas também. E ele em Marfa vai então desenvolver esse projeto pessoal, novamente de recuperação de todo um conjunto de estruturas, e exatamente com o fim de conviver com essas estruturas. Na verdade, quando ele recupera o edifício da Spring Street, a ideia é precisamente pensar como é que nós podemos conviver com as peças, não é? Não chega a visitá-los no museu ou na galeria, a ideia é mesmo esta ideia de convívio, não é? Conviver, não é? Que as peças partilhem da nossa vida, façam parte da nossa vida. E em Marfa os pressupostos não são muito diferentes, ou seja, ele vai utilizar aqueles edifícios justamente como locais que lhe permitem produzir, ou seja, constituir de alguma forma ali o seu ateliê, mas também como espaços para a instalação de obras. Instalação de obras dele, mas também instalação de vários outros artistas, não é, que lhe são contemporâneos e também artistas que tinham um percurso mais recente. Por exemplo, ele vai ter obras do Claes Oldenburg, vai ter obras do Chamberlain, do Dan Flavin também. Depois, nos anos 70, vai se interessar por algumas dinâmicas, não é, da land art, vai convidar, por exemplo, o Richard Long também para ter um trabalho em Marfa. Nos anos 80, por exemplo, vai ter uma instalação permanente do Ilya Kabakov, continua a ser visitável, evidentemente, da Ronnie Horn, ou seja, de facto, Marfa começa a ser este lugar, não é, que tem todo um conjunto de peças que são pensadas como peças permanentes ou como long-term installations, ou seja, ele não está interessado em ter uma programação, não é, que circule muito rapidamente. Ele está efetivamente interessado nessas condições de ancoragem da obra ao lugar. Há também uma dimensão interessante neste exercício que ele faz de ir para Marfa, não é? Porque Marfa é um lugar que fica longe, não é, de todos os grandes centros e, aliás, é esse um dos motivos pelos quais o Judd começa a desenvolver também o desenho de todo um conjunto de peças. Por exemplo, ele irá também desenhar o próprio mobiliário que necessita, não é, para viver em Marfa e para expor, porque não conseguia comprar nada, não é? E, portanto, ele dedica-se também a essa produção de mobiliário, se bem que também tem depois belas peças do Rietveld ou do Alvaraldo, mas, na verdade, ele encontra aqui esse laboratório, não é? Para colocar na prática todas as suas questões, todas as suas preocupações, que têm que ver justamente com essa ideia de instalação, de relação, não é, que a obra deve ter com o espaço que a acolhe. Estava a lembrar-me de vos dizer uma outra coisa e, portanto, estou aqui a entrar em desvio. Estava a dizer que Marfa fica distante de todos os centros e, portanto, é também interessante vocês perceberem que, na verdade, ele também está a alinhar com toda uma dinâmica que marca os anos 70, que tem que ver com esse desafio também à própria instituição, não é? Reparem que o que ele está a fazer, de alguma forma, é criar um museu, não é? Ou pelo menos uma estrutura visitável, se não lhe quisermos chamar museu, que de facto não é esse o termo certo, mas na verdade é uma estrutura que obriga, não é, que quem quiser visitá-la tenha que fazer uma longa viagem, não é, uma longa trajetória para conseguir fazê-lo. Coisa que muitos artistas também estavam a fazer nestes anos 70, não é, e 60, ou seja, esta ideia de land art é também uma forma de colocar em causa a própria instituição, não é? Muitos artistas, como por exemplo o Cristo e a Jeanne-Claude, mas no contexto norte-americano, o Michael Eisner ou o Walter de Maria, enfim, vocês têm uma série de autores que, na verdade, o James Turrell, estão a desenvolver obras que muitas vezes ficam em zonas completamente recônditas, não é, isoladas, muitas vezes em desertos, como é o caso do Rodan Crater Project do James Turrell, ou como é o caso do Lightning Field do Walter de Maria, que fica também no deserto do New Mexico, e portanto há também aqui esta vontade, não é, de provocar aquilo que é esse circuito, não é, institucional, de que as obras possam estar, não é, nessa disposição imediata, embora aqui de facto ele insista muitíssimo nesta ideia de instalação permanente ou pelo menos long term. Esta preocupação é tão central para ele nestes anos que ele tem vários escritos sobre todas estas questões e há um que é particularmente contundente, que é escrito em 1982, que se chama
on Installation, julgo, sobre a instalação, e o Judd vai mesmo defender a instalação permanente das obras, ou seja, as obras, na sua perspectiva, devem de facto ser instaladas de forma permanente, não é? Não é um museu que tem essa capacidade de cumprir os requisitos que uma obra de arte pode exigir, mas de facto esta ideia de que devem ficar permanentemente nesse lugar para a qual foram pensadas, portanto estabelecendo aqui essa relação direta com o espaço real que as acolhe, e por outro lado também fala de uma cuidadosa manutenção, não é? A necessidade de que as obras sejam cuidadosamente mantidas. Ele, aliás, vai ter a determinado momento o apoio da Dia Foundation for the Arts. A Dia Foundation é uma fundação que continua ativa e que vai apoiar muitos projetos desta natureza, são aliás responsáveis pela manutenção de obras como o Lightning Field, do Walter de Maria, que acabei de referir, mas também da Spiral Jet e do Smithson, não é? Uma obra também absolutamente nuclear desta land art no início dos anos 70. E, portanto, o Judd vai, de alguma forma, focar-se absolutamente neste projeto que está a desenvolver em Marfa, ao mesmo tempo que esse minimalismo, não é? Esse pós-minimalismo está a desenvolver-se nestes anos, não é? Que são anos de muitas simultaneidades, são anos em que muitos vetores são definidos e vão ganhando consubstanciação e, na verdade, ao longo destes anos 70, voltando à obra que aqui nos reúne, o Judd vai, de facto, continuar a desenvolver sempre este trabalho que evidencia absolutamente uma preocupação com o espaço. Ele vai trabalhar diferentes materiais, vai, por exemplo, usar acrílico, designado plexiglass. Essas obras de 63, julgo que vos disse, eram em contraplacado, mas ele vai trabalhar em aço cortene, como o caso que aqui temos. Vai trabalhar com chapa de alumínio. Ele vai, aliás, trabalhar alguns materiais que são polidos e que, por isso, são refletores, e será também criticado por isso, ou seja, alguns críticos vão, aliás, apontar-lhe o dedo a essa utilização de superfícies polidas, dizendo que se ele está tão interessado na literalidade da peça, não é? De repente, o facto de a peça ser refletora está a implicar uma noção de virtualidade, não é? Está a implicar um espaço virtual que, na verdade, não existe e, portanto, que de alguma forma contraria essa noção de literalidade, não é? De autorreferencial que o Judd advoga. Este trabalho, como sabem, é de 76. Eu considero que é um trabalho que é particularmente estimulante porque nele nós conseguimos encontrar toda uma série de questões que espero que agora de uma forma talvez mais informada, não necessariamente melhor, possam estar mais presentes quando olhamos para este trabalho, mas na verdade nós encontramos aqui justamente esta noção de espaço, não é? E é interessante que este trabalho, por um lado, seja um volume que delimita o espaço, não é? Ou seja, de facto ele funciona como uma barreira. Quando nós, aliás, nos aproximamos dele, não é? Vamos aos poucos descobrindo que na verdade é um volume esvaziado, mas é um volume que também cria espaço, não é? Ou seja, este espaço que de alguma forma está aqui convocado neste vazio, não é? Como se fosse um espaço que é ocupado de forma positiva, mas também um espaço negativo, mostra como ele continua a problematizar, na verdade, essa dimensão espacial. Aliás, estas questões do espaço negativo também não são novas, se pensarmos nas primeiras vanguardas e alguma exploração que o Picasso tem, por exemplo, a partir de 1912. É também interessante que esta peça seja executada neste aço laminado e se vocês olharem com atenção, ele não procurou de alguma forma polir este material, não é? Este material, desculpem, não está regularizado, ou seja, ele não esconde a sua materialidade, não é? Ele não esconde a evidência das suas próprias características e até falhas, se quiserem, enquanto material, ou seja, tem essa crueza. É interessante que de alguma forma eu esteja agora a referir algumas questões que nos fazem revisitar toda uma produção anterior, ou seja, estou a pensar que esta materialidade ou esta evidência das características deste material nos faz, por exemplo, pensar naquilo que foi também o trabalho dos construtivistas soviéticos, não é? Esta ideia de factura, esta evidência da natureza do próprio material. E é igualmente interessante já agora fazermos essa ponte, ou seja,
Estes artistas que começam a operar nestes anos 60, como o Judd, como o Dan Flavin, à partida não conheciam muito bem o trabalho dos construtivistas soviéticos. Há depois um texto que é publicado no início dos anos 60, estou a falar de um livro da Camilla Gray, The Great Experiment, que é um livro que divulga então no contexto norte-americano essa produção soviética das vanguardas e evidentemente que estes artistas norte-americanos vão perceber que há ali uma série de questões que lhes interessam e vão revisitar esses artistas. Aliás, o Dan Flavin vai, aliás, ter uma obra de tributo ao Tatlin, não é? Portanto, há também essa redescoberta desse construtivismo, embora existissem na coleção do MoMA alguns trabalhos de artistas construtivistas, ou seja, o Alfred Barr tinha ido à União Soviética no final dos anos 20 e tinha feito algumas compras, tinha comprado, não sei se me recordo bem, mas Rodchenko, Malevich, Lissitzky, penso que também, embora essas obras, como vocês compreendem, no contexto da Guerra Fria, não é, e dos antagonismos entre a União Soviética e os Estados Unidos, não eram muito mostradas ou não eram absolutamente centrais dentro dessa coleção. Esta obra do Judd, de alguma forma, também nos permite então pensar estes modos, como ela se relaciona, como ela se inscreve dentro do próprio processo do Judd, dentro do próprio percurso do Judd, mas como vocês veem também nos permite convocar todo um conjunto de questões de uma prática, não é, de um conjunto de propostas que a antecedem, não é, essas relações que podemos estabelecer a partir dela com a história da arte, mas é também interessante que ela incorpore, não é, algumas questões que fazem parte deste tempo e até antecipa algumas outras, não é? Vejam que, de facto, esta dimensão espacial depois fará o seu caminho dentro dessas práticas site-specific, instalação e por aí fora. Vejam também que esta crueza da forma como este material é exibido também, de alguma forma, pode estabelecer algumas tangências com a Povera, ou seja, é de facto uma obra com muitas ressonâncias, não é? Para trás e para a frente. Eu vou terminar por aqui, evidentemente agradecendo a vossa presença.